Dentro de alguns instantes, vamos dar início à 9ª porção semanal da Sefer Torah. Uma porção extremamente comovente. O Altíssimo certamente trabalhará de uma forma inteligente essa noite com essa porção. Seja bem-vindo, Yahweh dos Exércitos. Neste momento, nós aqui da congregação Beit Levi iniciamos a sessão solene número 9 da Torá, Parashá Vayeshev. Seja bem-vindo ao Todo-Poderoso, a todos aqui também. Ó Yahweh dos Exércitos, abençoe cada vaso de honra, cada ser humano, cada pessoa que tem temor a Ti, as pessoas também que estão alcançando esse vídeo. E eu desejo júbilo ao Yahweh, bendito sejas. Eu desejo júbilo a irmão Valdo, a irmã Leda Eunice, a irmã Tânia. Eu desejo júbilo a Kadosh Baruch. Seja bem-vindo, Yahweh dos Exércitos, a mais uma porção semanal da Torá, Parashá Vayeshev, e habitou uma porção extremamente inteligente do Altíssimo, que trará essa noite aqui na congregação. Estamos muito jubilosos, muito felizes por essa porção que o Eterno nos concede, a número 9. Ela representa também um mundo vindouro, ela representa a estada do Espírito Santo aqui conosco. É realmente formidável essa porção. Eu espero que vocês estejam muito bem, que esse dia de hoje foi maravilhoso para todas, para todos vocês. Para mim foi extremamente excelente esse Rayon Errad, né? Hoje é o primeiro dia, aliás, foi o primeiro dia da criação. A gente está entrando no Sheni Rayon. Entramos agora às 18 horas, às 17 horas e 18 minutos. Entramos na Sheni Rayon, na segunda-feira, né? Do Altíssimo, do calendário real dele, é lógico, né? O pagão só entra meia-noite, mas o nosso é no pôr do sol, né? 6 horas antes, o do Altíssimo. Estamos muito felizes, que o Senhor venha abençoar cada congregação eminente aqui, a irmã Leda, a irmã Tânia, irmão Valdo, a todos que estão aqui assistindo também. Nós estamos muito regozijantes, muito jubilosos por essa porção. Essa porção vai tratar também do irmão Amós 2:6 e 3:8. É uma porção que ela hoje vai trabalhar com força e poder, certamente. Muito obrigado, Yahweh dos Exércitos, por Vossa Majestade nos considerar aqui na nossa humilde sucá. Ela é representada somente para Ti, não para outros deuses, mas somente o nosso louvor e homenagem é ao Todo-Poderoso. Amém? Amém. Sejam bem-vindos. A gente vai fazer a contagem do sangue, tá? Hoje é o número 26, tá bom? E logo depois a gente já vai entrar direto na porção, devido ao horário também, tá bom? Vamos fazer a tefilá da Sefer Homer. Pela unificação do nome do Santíssimo, pedido seja o Eterno sua presença, com temor amoroso e amor temeroso, para unificar o nome do Criador, unidade perfeita, o nome de todo o povo hebreu. Eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento, a contagem do Homer, conforme está escrito na Torá. Contareis para vós desde o dia seguinte, ao primeiro dia festivo, desde o dia que tivesse trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão, até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, com todos os mandamentos relacionados a ela, para aperfeiçoar a sua essência no prosperou, assim trazer shalom de espírito aquele que nos fez atender à vontade do nosso Criador. Seja sobre nós a bondade de Yahweh, nosso Criador, estabelece tudo sobre nós, as obras dos irmãos. Sim, as obras de nossas mãos, estabelece-as. Queira o Eterno nos favorecer. Ó Yahweh, a tua bondade é perpétua. Não abandones as obras de tuas mãos. Clama ao Altíssimo, que sempre nos dispensou proteção. Eu passei por ti, te vi nadando no teu sangue. Eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Sim, eu te disse, vivas por meio do teu sangue.
com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos céus. Bendito sejas tu, eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste os teus mandamentos, os ordenados quanto a contagem do homem. Rayon Shinshá, Vezrin, Yom Lomé, Shehen Shelosh, Shavuot, Vahamisha e Ami. Hoje é o dia 26 do homem, ou seja, 3 semanas e 5 dias. Amém? Amém. Bom, agora nós vamos direto para a porção, tá bom? Sem mais demora, Gênesis 37:1. Gênesis 37:1. Sefer Bereshit 37:1, que diz: pela mão direita é um guimel, pela mão esquerda é um zaime. O determinismo desse passuque é o Yud, a primeira letra do nome do Altíssimo, que diz: e Jacob habitou na terra das peregrinações, seu ave, seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacob, sendo Yosef de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, Yosef trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava Yosef mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve Yosef um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Passuque 8. Então lhe disseram a seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve Yosef o outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos em eu e a tua mãe e teus irmãos, e a inclinávamos perante ti em terra? Até aqui, primeira parcial, tá? Da porção Vayeshev, e habitou todos os anos. O Todo-Poderoso tem uma revelação em cada porção que ele nos assiste, que ele nos atende, né? E essa porção, essa noite, vai nos causar uma forma extremamente responsável de habitar aonde, né, a gente vibra, né? E aqui a gente tem duas contradições, irmãos e irmãs, sobre a nossa queima de incenso, que é a nossa metodologia, a nossa forma de projetar, a nossa forma de apresentar as nossas metas diante da sociedade, né?
Então, essa noite o Eterno vai nos causar esse shiur, esse ensino, essa advertência, essa precaução de como nós devemos se manter diante da sociedade, ainda que sejam parentes, né, irmão Walter? Nós temos essa eloquência de vibrarmos de forma exposta tudo aquilo que a gente vê, pensa, sonha, imagina, né? Mas isso seria um sinal de advertência para a nossa colocação no plano espiritual, né? Ou seja, precisamos saber lidar com as nossas emoções, com a nossa lida, com a nossa queima de incenso, que é o pensamento ao Altíssimo, com o nosso Rochev, que a gente tratou na última porção, né? A forma de pensar ao Criador. E tudo isso nos causa confrontos, irmã Tânia, tá? O Eterno vai trazer esse Iude agora, tá? Primeira parcial do capítulo 37, tá? Ele tem 36 passuques, mas esses 10 vai tratar a primeira parcial, que é a queima do incenso, tá? O que causa a gente se mostrar como Yosef se apresentou diante dos irmãos e também diante do seu pai? A confiança, né, irmão Val? Ele tinha confiança no Altíssimo, ele tinha confiança no seu pai Jacob, né? E essa confiança trouxe, tá, implicações no convívio dele. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Ela aqui, ó, de novo. Shalom, a Débora, a abelha, né? Ela vem todo domingo, ela vem. Então, a gente entende que a forma de nós se apresentarmos diante da sociedade, diante da nossa familiarização, na nossa família, né? Nós temos que ter vigilância, irmã Tânia, né? Vigilância no nosso Rochev, no nosso pensar com o Altíssimo, nas nossas metas, sonhos, porque aqui a gente encontrou dois tipos graves com relação os próprios irmãos, né, que ficaram cientes do sonho de Yosef, e ali no final, no Iude, no 10, o pai também ficou enciumado pelo sonho, na qual ele dissera que o sol e a lua e as 11 estrelas estavam também aqui se inclinando diante da pessoa de Yosef, né? Então essa noite o Eterno traz uma advertência nessa primeira parcial de que nós não podemos, irmãos e irmãs, relatar as nossas metas, os nossos projetos para ninguém, né, irmão Val? Essa é a grande realidade, tá? Qual é o maior pecado? O maior pecado que existe dos 603 instruções do Altíssimo e dos 10 mandamentos. Qual é o pior pecado que existe da Torá? Quem pode dizer, por exemplo, pode ser sincera, pode falar o que vocês acham que é mais pecado diante do Altíssimo? Alguém sabe dizer qual é o pecado maior que um ser humano pode ter diante do Altíssimo? A gente tem idolatria, a gente tem blasfemar contra o Espírito Santo, nós temos derramamento de sangue inocente, temos vários pecados, mas o maior pecado que o Eterno não suporta, e ocorreu nessa porção aqui, né, com os irmãos de Yosef, tá?
é o pecado da icoloscatria. Tá? Esse é o pecado que existe na sociedade hoje. Tá? A ira do Altíssimo, ela hoje, irmão Valdo, está plena na sociedade por causa do pecado da icolocastria. E o que é o pecado da icolocastria? É o pecado que aconteceu não só com os irmãos de Iosef, de José, mas também com os irmãos de Davi também, né? Na época. E hoje a gente vê também na sociedade, é o pecado de a pessoa achar que é melhor que irmão Valdo, achar que é melhor que irmã Tânia. É o pecado de achar que ela é superior à irmã Leda. Então, esse pecado, irmão Valdo, trouxe um grande problema para a família de Jacob naquele período, porque eles ficaram enciumados dos sonhos que Iosef tinha, e mais à frente a gente vai ver aqui que eles colocaram José no poço. Não é isso, irmão Valdo? Por inveja e por ciúme, porque se achavam superiores, porque achavam que a forma que eles estavam fazendo estava correta. Ainda que Iosef era um homem zeloso e apontava para o pai os defeitos e os pecados deles, mas ainda assim eles não concordaram, né? Nós temos visto esse mecanismo na sociedade. Eu vou fazer um bolo de pote melhor do que o da Tânia. Eu vou fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer o salgado melhor do que Leda Eunice. Eu vou fazer, vou mostrar a ela que eu sou melhor do que Leda. Então, esse é, irmã Leda, o pior pecado da Torá, que todo o pessoal de Israel, do Canaã, todas as sinagogas do mundo inteiro, relata isso, todos os cultos nas sinagogas. É interessante a passagem. Para evitar de a gente ter esse sentimento de que nós somos maior ou melhor do que alguém ali fora. E essa noite o Eterno vai corrigir isso nessa primeira parcial, entre o camelo e o sábado, entre o 3 e o 7, essa dádiva do Altíssimo, de nós não praticarmos a icoloscatria, que é o pecado de se achar superior, super-homem, ou Mulher Maravilha, né, irmão? E o que relatou essa engrenagem? Iosef falar o seu Yehoshev, o seu Roshev, né? O seu pensamento, os seus sonhos. Nós, irmã Eunice, não podemos falar nada para ninguém, porque se falar vai despertar olho grande, inveja, astúcia, armações e uma série de situações para impedir da gente crescer espiritualmente. Não é isso, irmãs e irmãos? Então, essa noite o Eterno vai trazer esse mecanismo que nós não podemos se portar como melhores do que ninguém. Apenas somos almas que tentamos respeitar a Torá, tentamos se santificar da melhor maneira possível, né, irmão? Apenas isso. Isso não significa que eu sou melhor do que alguém ou algum sacerdote da Torá. Claro que nós não vamos comparar as nações. As abadias têm a energia delas lá com os seus deuses. Nós não estamos se comparando a eles. Jamais se compararíamos às abadias, né? As abadias têm os seus ídolos. São ídolos. São deuses que é criado pela filosofia, pela engrenagem do estudo deles lá.
nós estamos tratando de um tratamento de evitar de se achar melhor do que a outra pessoa. Porque o que despertou isso neles, irmã Tânia, foi Yosef ter relatado os seus sonhos, né? Ele falou 2 sonhos aqui. Primeiro foi o sonho sobre os molhos no meio do campo, né? E então vi que o meu molho se levantava, também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho, né? Ok. E aí depois ele teve um outro sonho, né? Que havia-se o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, o Eterno quer que nós trazemos a responsabilidade do Roshev, né, do nosso pensamento, das nossas ações, mas para o Altíssimo. Nós não podemos relatar as nossas realizações com ninguém, porque nem todo mundo, irmão Valdo, está na mesma vibração, no mesmo pensamento, na mesma intenção que irmão Valdo está. Nós estamos aqui com o coração puro, limpo, querendo se alimentar desse pão delicioso à noite. Não estamos aqui com segundas intenções, com intenções de prejudicar alguém ou querer passar por cima de alguma coisa. Não. Estamos aqui para se alimentar da Torá, das leis do Altíssimo, das instruções, para que a gente compreenda esse reflexo, né? E a gente galgar a santificação, sermos pessoas melhores na sociedade. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Eu espero que essa primeira parcial os irmãos e irmãs possam ter captado sobre o que gerenciou, o que formalizou a inveja dos irmãos. Foi Yosef ter falado demais, né, irmão Paulo? Essa é a grande realidade aqui, né? Em outras palavras, em letras miúdas, Yosef falou demais, os irmãos ficaram enciumados, inclusive o próprio pai também, né? E isso causou elevação abaixo, né? Porque a gente vai ver aqui na frente que ele foi jogado no poço, né, irmão Paulo? Em vez de ele evoluir, ele desceu, né? Então essa noite o Eterno nos corrige, irmã Tânia, a nossa ansiedade, o nosso ego, porque não é porque você tem boas intenções que você tem que estar se dando para qualquer um, né? Falando tudo de bem que você vai fazer ou deixa de fazer, porque isso vai te acrescentar uma descida para submundos. Quando nós se relacionamos através da fala, irmã Tânia, ela tem o poder de formar mundos, né? E a fala, ela traz esse resultado, seja ele em oração, seja ele em conflitos e afins, mas a fala, ela causa mundos, ela forma mundos, bons ou não, vai depender do seu estado de Roshev, de pensamento, vai depender da sua responsabilidade de saber lidar com a sua fala, né, irmão Walter? Então o Eterno corrige essa primeira parcial. Versículo 11 que diz: seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu entendimento. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a Yosef: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Então aqui a gente entende nessa segunda parcial a questão dele ter sido enviado como um espia, como um mensageiro para trazer o zelo da família de Jacob, né? Pelo fato de que ele já estava de idade, então ele pedir a Yosef, que era um jovem, a trazer notícias de como estava
as outros irmãos, né? Naftali, Aser, né? Ruben, e todos ali. Então, por isso, ele estava em Siquém, no vale de Hebron, né? Trazendo aí a expiação de vigilância sobre os demais irmãos. Versículo 15 que diz: e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos, diz-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem no 17: foram-se daqui, porque ouvia dizer, vamos a Dotã. E Yosef, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador Mor. Até aqui, essa é a terceira parcial, tá, do capítulo, que teve um indicativo, né? Qual é a nossa proposta essa noite, irmã Tânia? Entre o 3 e o 7 aqui, o capítulo 37, né? Entre o Gimel e entre o Zayin. Olharmos para nós mesmos, termos a capacidade de entender o nosso próprio Roshev. E aqui foi um delito indireto do próprio Yosef, porque ele deixou de realizar aqueles sonhos dele, né, irmão Walter, para tomar conta dos outros irmãos. Sendo assim, ele ficou visado, né? Porque ele achou os irmãos em Dotã. Porém, os irmãos já classificaram como espia, como aquele que era um sonhador mor, ou seja, aquele que apenas queima incenso, mas ainda assim não se resolve nada. Quantas vezes a gente também não é tratado assim, né, irmão Walter, na sociedade? Lá vai o maluco lá, com aquela roupa estranha, né? Já vai eles com um livro na mão, não é assim? Eles sentam na Medina, ou no bar, ou na sarjeta e critica a nossa forma de ir ao Altíssimo, né? Existe isso na sociedade. Então, essa questão de ser o sonho, o sonhador mor, nada mais é que nós queimarmos incenso, tá, ao Altíssimo com diligência, né? E ele fazia isso porque ele foi amando de Yosef, aliás, de Jacob, né? Ele foi amando do próprio Israel, o seu pai. E por isso, essa noite o Eterno quer que nós sejamos, né, esse mor, essa pessoa que queima incenso, mas com diligência, né? Porque a gente precisa ser isso, mas dentro, irmã Tânia, de nós, não fora, como Yosef fez, porque isso causou um grande dano para ele, né? Quantas pessoas nós conhecemos que têm passado por isso na sociedade, né? Tem sofrido conflitos, aplicações, energias negativas, laços, porque falou demais. Então, nosso sonho, nossas metas, não deve ser explícita ao tempo, né, irmão Val? Tem que ser losemã, não tempo. Tem que ser dentro de nós, Roshev, ok? Versículo 20, o lavar das mãos, que diz: vinde, pois, agora, e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Ruven, livrou-o das suas mãos e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Ruven: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. E isto disse para livrá-los das mãos dele e para torná-lo ao seu pai. Até aqui, quarta parcial, tá? Da primeira instância aqui. O Ruven foi extremamente zeloso pelo seu irmão Yosef, né? Ele até sugeriu a que colocasse ele numa cova, mas essa forma de sugerir foi para que
poupasse a vida dele, porque os demais irmãos queriam matá-lo, né? Então, irmã Tânia, nunca confie em ninguém, não é isso, irmão Val? Nós, irmã Leda, não podemos confiar em ninguém aqui nesse planeta Terra. São muitas pessoas que têm, até da própria parentela, esse tipo de comportamento, né? Eu estou longe disso, né? Mas bem perto, porque todos nós já passamos por coisas semelhantes, né? Com isso. Então, nós que seguimos a Torá de forma certa, nós não confiamos em ninguém aqui na Terra. Qualquer tipo de palavra, sonho, projetos que você comentar com alguém, vai ser um motivo dessa pessoa lançar você em cova. Ou, em melhores palavras, vai transmitir tudo isso para os outros, né, irmão? E o mundo todo ficará sabendo as suas intenções, e a energia da multidão vai puxar você para baixo, né, irmão Walter? Não vai puxar você para cima. Porque se alguém ficar sabendo que você vai montar uma padaria ou vai viajar para Israel esse ano, vão fazer de tudo para que essa padaria não aconteça. Né, irmão Walter? Essa viagem para Israel não saia. É um exemplo, né? Bom, 23. Aconteceu que, chegando Yosef, seus irmãos tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomando-a, lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, para levá-los ao Egito. Então Yehudá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos ao nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-los a esses ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram Yosef na cova. Venderam Yosef por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram Yosef ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que Yosef não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Voltou aos seus irmãos e disse: o moço não está lá. Para onde irei eu? Então tomaram a túnica de Yosef e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se será ou não a túnica de seu filho. Até aqui, essa é a quinta parcial, tá, do primeiro capítulo do Pérec. Aqui a gente vê a astúcia humana. Como o humano ele tem essa energia da iconoclastria, né, de achar que aquela pessoa é melhor, é inferior a você, né? Então eles achavam que esse mecanismo frustraria a intenção de Yosef, né, e frustraria a intenção do pai, que colocara o Yosef como espia para acautelar eles. E o ser humano, ele não gosta, irmão Eunice, de ser acautelado, né, irmão Valdo? Não gosta de ser corrigido, ser vigiado, ser formalizado num padrão de justiça, né? Aqui Jacó, ele era muito exigente e ficava preocupado com os seus filhos, né, irmão Valdo? E queria que sempre os filhos andassem na linha, né? Então, por isso, ele pediu o filho mais novo para acautelar eles, para guarnecer eles, para saber o que eles estavam fazendo de certo e errado, para que Jacó pudesse tomar suas precauções, né? E isso foi o fio da meada, irmã Tânia, para Yosef receber a sentença de morte, descer a cova, ser vendido aos ismaelitas, incrível isso, né?
e ainda por cima arrancar a sua própria vestes, como hoje a sociedade dos abadias fazem, né? Eles arrancaram a veste sacerdotal do próprio Altíssimo. Incrível isso. A veste de zelo hoje não existe na sociedade mais. Existe. A gente vê o pessoal nu, né, irmão? Nudez, depravação, abusos, ignorância, ramais que é violência, falta de respeito. Então, esse zelo de Yosef, esse zelo do Altíssimo, bendito sejas, na sociedade dos abadias, não existe mais. Aqui o Eterno corrige, traz essa forma de que fizeram um ultraje sobre as vestes de Yosef, né? E hoje essas abadias também fazem isso, irmã Tânia. Pegam as vestes Kadosh de Yosef, né? A própria veste que o próprio pai mandou fazer para José. Eles pegam a veste sacerdotal, matam um cabrito, mancha com sangue e envia ao pai, trazendo uma mentira, um sheker. Sheker é mentira em hebraico, ou dinheiro, trazendo à sociedade um sacrifício que não é verdade, irmã Tânia. O sacrifício das abadias não é verdade. Não é isso, irmão Walter? E esse sacrifício, se passando por Yosef, com as vestes sacerdotais dele, com a mancha de sangue de um cabrito que você não sabe de onde veio, todo esse sistema que você está vendo é mentira, não é verdade, e eles enganam diante do Pai. Incrível isso, a presença do próprio Yosef, que representa o nosso querido Yeshua, que está aqui essa noite. Ele não me deixa mentir a linha de raciocínio. Seja muito bem-vindo. Yeshua está aqui de forma energética, se alimentando da nossa vibração, né? Ele é um espírito evoluído, de or muito forte, e ele acata o amor que a gente sente aqui para ele, não é isso, irmão Valdo? Passa para o pai depois, né? Então Yeshua está aqui, ele sabe que Yosef representa o mecanismo de Yeshua, e eles estão fazendo nas abadias, irmã Tânia, esse mecanismo terrível, e dizendo para Jacob que Yosef faleceu, e agora nós estamos o que, irmã Tânia, irmã Elise? Nós estamos numa nova era, né? Nós estamos numa nova era, nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, né, irmão Valdo? E agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso estrupar, eu posso cometer delito, eu posso trabalhar no sábado. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque José está morto, as vestes dele estão aqui, ele já fez um sacrifício com o cabrito. Olha as vestes dele aqui. Então ele já morreu, é uma nova configuração. Então eu vou trabalhar sábado para me ganhar dinheiro. Eu vou botar ar-condicionado na minha casa, eu vou para Beto Carreiro Old, eu vou para a feira lá em Belém do Pará, né, comer peixe do Belém do Pará com aipim e açaí, né? Eu vou para o baile lá em Brasília, eu vou comer queijo em Belo Horizonte, sábado, domingo, feriado, as festas do Altíssimo não tem mais, né? Não precisa, porque José morreu. Olha as vestes dele aqui, já está salpicada de sangue, ele já rasgou as vestes, então não precisa de sacrifício. Agora é uma nova configuração, não é assim, irmão Walter? Só que aqui não, nós respeitamos o sagrado, nós respeitamos nós mesmas. Essa que é a verdade, né, irmão Valdo? Porque o respeito com a gente mesma vai causar a nossa vida estada no mundo vindouro. O que faz
irmã Tânia, irmã Leda, do povo da Torá não ser atacado pelos demônios, irmão Val? O que faz a gente não ser atacado por acidente de moto, acidente de carro, câncer, desgraça lá na rua, fome, problemas graves? Por que não acontece isso com o povo da Torá? Porque o povo da Torá respeita quem? O Altíssimo. Então, quando você respeita o Altíssimo, coloca a túnica, coloca turbante para estar diante do Altíssimo. Ele é físico, mas o espiritual já existe, né, irmão? Dia e noite na nossa cabeça, né, irmão? Aí sim, nós estamos isentos dos demônios tocarem nas nossas vestes, né, irmão? Nós não vamos dar esse direito para os xedins fazer bagunça na nossa câmara de vida, né? Na nossa câmara bariátrica, né? Que a gente vai falar aqui sábado que vem. A gente vai estar comemorando a segunda Páscoa, tá? Sábado que vem é Páscoa aqui, dia 2 de maio. E todos estão convidados para a gente comemorar a segunda Páscoa. Que isso, irmão Cláudio? Isso é Bíblia. Na Bíblia tem isso também. A Bíblia tem, a Torá e o Taná tem. Quando a pessoa não fez a primeira Páscoa, 30 dias depois, o Eterno manda repetir para quem não fez. Mas mesmo para quem já fez, nós o repetimos como exemplo. Então, toda a sinagoga do mundo inteiro repete a Páscoa 30 dias depois. Sabe que vem a Páscoa novamente e terá todo o ritual de Páscoa aqui normal, representando a segunda Pessá. Isso está em Êxodos, está em Números, está em Levítico, e a gente respeita a Torá do Altíssimo. Então, essa quinta parcial do capítulo traz essa mão da simultaneidade das nações, que diz aqui, 33, reconhecendo, disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E assim são as pessoas, irmão Valdo, enganados pela sua própria criação. Que coisa, né? Os 11 filhos de José, menos de Diná aqui, né? Enganando, os 11 filhos de Jacó, enganando ele, dizendo que o mais novo, uma fera o tinha comido. E ele rasgou as vestes, irmã Tânia. Nós, essa noite, não podemos, irmã Tânia, ficarmos ociosas, né? Ansiosas por alguma coisa que você não tenha certeza, né, irmão Val? E muito menos bater a sentença com o martelo. Isso é perigoso. Nós só podemos trazer a justiça na prova dos 12, tá? Com a veracidade real. Porque eu vou mostrar para você todo tipo, né, irmão Val, de exemplos. A veste dele aqui foi manchada e eu acho que ele morreu, né? Quantas pessoas têm passado por essa engrenagem da mentira, irmã Eunice? Então foi ele sim, vamos fazer. Então eu vou punir ela, ou vou punir ele, porque eu tenho um exemplo aqui. Então o Eterno quer que entre o 3 e o 7, o Eterno quer que nós entendemos o seu mecanismo. Aqui tem um midrash entre 3 e 4, né? Entre o 3 e 4 tem a resposta está entre 1 e 2, e entre o 5 e o 36, tá? Em hebraico não tem como codificar aqui, que eu não estou com a Torá em hebraico, eu estou com a Bíblia romana, tá? 35, e levaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolar. Recusou, porém, ser consolado e disse:
Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então é um grande exemplo, tá? Essas 6 parciais do primeiro capítulo, que nós não podemos, irmã Tânia, aplicar o nosso rocheve, a nossa queima de incenso, os nossos sonhos diante da sociedade, né? Para ninguém. Porque causou para Yosef cova, causou para Yosef escravidão e causou para ele um grande sofrimento, né? Então o Eterno traz esse grande exemplo da Parashá Vayeshev, que nós não podemos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ter esse tipo de formalização com as nações. Hoje, o povo hebreu da Torá trabalha, irmãos, no silêncio para formalizar mundos. Agora nós vamos tratar aqui do capítulo 38, tá? Todos abrindo aí, capítulo 38. Capítulo 38 diz: aconteceu no mesmo tempo que Yehudá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Yehudá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e entrou a ela. Ela concebeu e deu a Or a um filho, o qual chamou tornou a conceber e deu a Or a um filho, a qual chamou Onã. Continuou ainda e deu a Or a um filho, o qual chamou Selá. E Yehudá estava em Quezib, quando ela o deu a Or. E Yehudá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Yehudá era mau aos olhos do Altíssimo, por isso o Yahweh o matou. Versículo 8: então disse Yehudá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão Yudi. E o que fazia era mal aos olhos do Altíssimo, pelo que também o matou. Então disse Yehudá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Até aqui, vamos falar da primeira parcial desse acontecido de Yehudá. Sabemos que Yehudá, ele se envolveu com uma moça de Canaã, e ela teve 3 filhos. Esses filhos, o primeiro, ele não cocriava a relação de oferta de elevação com a sua esposa de uma forma correta, E hoje, irmão Valdo, o mundo chegou a esse ponto, Nós sabemos que a sociedade hoje, principalmente as abadias, trabalham com essa formalização, uma ideia fora do Altíssimo, porque é uma transgressão da Torá terrível, o derramamento de sangue inocente. O Altíssimo não concorda com esse mecanismo íntimo de um homem com a mulher, A sentença é carete mesmo, é morte, E hoje a sociedade, ela vive isso, irmã Tânia, É uma criação estranha a forma deles cocriar, deles se formar, deles se casarem, irmão Val? É uma forma que a gente não tem nem como explicar, Eles se acasalam, mas não quer compromisso. Essa que é a realidade, Uma vez que Yahweh dos Exércitos disse que nós deveríamos
proclamar filhos na terra. E hoje a sociedade, as abadias trazem mecanismos para esse casal não ter filho, projetar momentos para que esse filho venha. Isso não existe diante do Altíssimo, porque o Eterno quer que a sua formalização com ele seja plena e não irmã Tânia pela metade, né? Conforme as abadias têm feito, né? Faleceu porque ele não cocriava com a sua esposa, tá? E aí depois ele formalizou com Onã, né? E continuou ainda, deu à luz a um filho, na qual chamou Selá, e Judá estava em Quezíbe quando ela deu a ordem. Judá, pois, tomou uma mulher para e o seu primogênito, cujo nome era Tamar. E porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Altíssimo, né? E assim o Eterno o liquidou, né? Ele entrou em processo de liquidação. O primeiro mundo aqui na Terra foi liquidado, tá? E como é o efeito de liquidação na vida do ser humano aqui? O Eterno tem 4 formas de liquidação, irmã Tânia. A primeira liquidação, ela sempre foi e sempre será energética, né? Ou seja, como a gente vê milhares andando aí na rua, né? Estão vivos mecanicamente, mas já foram liquidados, tá? Não vibra nada, não vibra amor, não vibra relacionamento, não vibra emprego, né, irmão Valdo? Não vibra saúde, não vibra praticamente nada. Essa alma ela é liquidada, ela não tem vibração de vida mais. É como os africanos dizem, é uma posta de carne com 2 olhos, só isso. Ela foi liquidada. Qual a segunda forma que o Eterno liquida um ser humano? Através do frio. O Eterno traz um frio tão intenso que aconteceu no primeiro mundo aqui, e essa pessoa torna-se petrificada, que é como a gente vê nas serras. Todas essas serras eram gigantes. O Eterno colocou um frio muito forte e morreram petrificados. Hoje é pedra, né, irmão? Você vê todos em forma de homem, em forma de mulher, ali em forma de um frade, né, irmão? Foram petrificados. Essa é a segunda parte de liquidação. É um frio terrível e esse ser vira pedra. Qual é a terceira parte, irmão Cláudio, que traz a liquidação nessa alma, nessa pessoa? É a remoção do Espírito do Eterno, tá? A liquidação é essa. O Espírito Santo do Altíssimo se afasta. O Eterno nos livre disso, né, irmão Valdo? E essa pessoa, ela não tem vontade, de orar, não tem vontade de orar, não tem vontade de aprender a Torá, não tem vontade de se santificar. Essa pessoa, ela só pensa em comer, beber e dormir e prazer carnal. E ainda que ela use cocaína, maconha, cachaça, cerveja, uísque, ou o que for, mesmo assim, ainda não está bom. É isso, irmão Valdo? Mesmo usando entorpecente, drogas, indo em clube, pagode, samba, o que for, ela é liquidada, ela não sente mais nada, ela não vibra, ela não tem vontade de orar, não tem vontade de pregar, não tem força para fazer jejum, ela não é nada, ela está ali e o Espírito do Eterno, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ela se afasta dessa alma, conforme aconteceu com os filhos de Judá, o não só o como também o Onã também, né? E também aqui deixa eu ver aqui, o Onã e o Selá e Onã, né? Então, esses rapazes, eles faziam derramamento de sangue fora do recipiente.
E nós que somos homem e mulher, nós não podemos proclamar nada fora da Torá, independente da parte sexual, mas qualquer coisa que a gente proclamar ou cocriar, não podemos, irmã Tânia, descartar a santificação com o Criador, né? Em outras palavras, né, irmão? Isso causa, irmã Tânia, a liquidação. Nós falamos de 3, né? E qual é a quarta liquidação, irmãs e irmãos? A quarta liquidação que ocorre, como aconteceu com os primeiros filhos de Yehudá, né? É essa pessoa ela receber a punição de carete. Essa alma não existirá mais, além de ela não viver mais na terra, né? Quando ela falecer o corpo, mas a alma também será cortada do mundo espiritual, irmão Val. Chama-se liquidação, tá? Então, quando você vê a palavra liquidação, a gente já pensa em loja de roupa, né, irmão Val? Com preço mais barato, mas a liquidação real mesmo é o corte total que o Eterno dá a essa alma. Então, essa noite, essa primeira parcial da descendência de Yehudá é causável porque ele induziu o irmão Valdo, o seu próprio irmão, ser colocado em mundos inferiores. E a última porção que nós tratamos aqui, o Eterno tratou sobre esse mecanismo, né? Do Rezek Retek e Rezek Retev, né? Na medida que você projeta aquilo para alguém, aquilo retornará para quem, irmão Valdo? Para aquela pessoa mesmo. Então, foi o que ocorreu com Yehudá. Nas abadias, você senta lá para assistir o culto lá dos deuses deles, eles botam a culpa na mulher cananeia, a sua, dizendo que a raça negra é maldita e que Judá não foi feliz, porque em vez de ela casar com outros povos, casou com a cananeia. Não, isso é equivocado. Ele está recebendo a punição daquilo que ele projetou para o seu irmão Yosef, não é isso, irmão? Sua não tem nada com isso. Então sempre as pessoas têm mania de errar e colocar pano de fundo nos outros, né? Não, mas não pode ser assim. A irmã sua de abençoada memória não tem nada a ver com a grade de responsabilidade fiscal, com o dono da arca. Foi ele que amaldiçoou o irmão. O irmão só queria que ele andasse na linha, não é isso, irmã Eunice? E aconteceu com os 3 filhos dele, que assim como ele projetou a trajetória do irmão para ir para calabouço, assim também foi a descendência dele com a irmã sua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o dono. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo terreno, obrigado pelo livramento, obrigado pelo Banco Central, obrigado pelas portas abertas, obrigado por essa congregação aqui que está limpando meus caminhos, de todos que estão aqui, e obrigado pela Torá, porque quando a gente lida com a Torá, ela limpa a gente, né, irmã Nilce? Ela varre com a vassoura de forra, a sujeira, né, irmão Val? Vai varrendo o lixo para fora, vai purificando, vai abençoando, né? E essa noite o Eterno causa nesses 38 aqui a formalização também do irmão, um rei de Israel, né? Um rei de Israel que tinha a conjunção de Yehudá, chamado Ezequias, capítulo 38 também de Ishayahu, né? Que orou e teve 15 anos a mais de dias, né, irmão Val? Porque o Eterno sondou ele, Baruch Hashem, Baruch Rabá, e deu a oportunidade de ele viver mais 15 anos, pelo fato de que ele orou, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ele implorou ao Altíssimo. O Eterno foi lá no banco de dados dele e fez a revista, né?
A palavra revista, irmã Tânia, é um scanner, é uma configuração que o Altíssimo faz, desde quando nós estamos no ventre da nossa mamãe até os dias de hoje, né? No Espiritismo eles falam revista também, né? Mas a palavra revista, ela não é dona do Espiritismo. A palavra revista é revistar. O Eterno traz um scanner de tudo que eu fiz até agora, aos 52 anos. Se eu fui bom, ele vai conceder a bênção, né, irmão Valdo? Se eu fui pilantra, não tem bênção nenhuma, né, irmão Valdo? Essa que é a grande realidade. E aqui o Eterno, ele traz esse mecanismo de rodar Itamar. Então, o Eterno aconselha a nós essa noite: não aconselhe pessoas a amar caminho. Não faça isso. O conselho que Valdo tem que dar, que irmã Leda, que Tânia, Cláudio, você que está aí tem que dar, é: volte para os 10 mandamentos. Não é isso, irmão Valdo? Volte para os 10 mandamentos. Ah, sua doutrina é o quê? É 10 mandamentos. Que é isso, mano? É os 10 mandamentos. Esse é o conselho que eu te dou. Está com câncer? Volte para os 10 mandamentos. Está sem emprego? Volte para os 10 mandamentos. Está com ameaça de morte? Volte para os 10 mandamentos. Está sem arroz dentro de casa? Volte para os 10 mandamentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Porque esse mecanismo é que vai purificar a nossa estada aqui na Terra. Né, irmão Valdo? Não é Faustão, não é Bolinha, Chacrinha também não, né, irmão Valdo? Ele já foi, não está aqui. Não é Raul Gazola, nada disso. Quem purifica nós é a nossa prática dos 10 mandamentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E agora nós vamos para o capítulo 39, tá? Vamos para o capítulo 39, eu não vou falar tudo porque é muita quantitativo e devido ao horário. Capítulo 39, que diz: Yosef foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem de egípcios, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Yahweh estava com Yosef, e foi homem próspero, estava na beite do seu Adoni egípcio. Vendo, pois, o seu Adoni que o Yahweh estava com ele, que tudo que ele fazia, o Yahweh prosperava em sua mão. Yosef achou Hesed em seus olhos e serviu. Então ele o pôs por mordomo na tua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que eu pusera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Eterno abençoou a casa do egípcio por Ahavá de Yosef, e a bênção do Altíssimo foi sobre tudo que tinha na casa e no campo também. E deixou tudo que tinha na mão de Yosef, e de maneira que não sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. Yosef era formoso e de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Adoni pôs os seus olhos em Yosef e disse: deita-se comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Adoni: eis que o meu Adoni não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tal maldade, pecaria contra o Altíssimo? Aconteceu que, falando ela a cada dia a Yosef, e não lhe dando eles ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu
Levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu Adoni voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levando eu a minha voz, gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu Adoni as palavras que a sua mulher falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras que me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Adoni de Yosef o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. São 20 passuques, tá? Nós vamos tratar desse mecanismo de Tikkun HaKlal, tá? Tikkun HaKlal é a correção dos mundos. A gente vê nitidamente a correção que o Altíssimo fez com Yosef, tá? Yosef, ele foi designado junto a Jacob, seu pai, para ser vigia e espia dos seus demais irmãos. Então o Eterno, irmão, essa noite está trazendo de que nós temos que sentir na pele aquilo que nós desejamos ao próximo, né? Porque ainda que ele fizera a vontade do seu pai, mas ele sentia prazer, irmão Valdo, em apontar os defeitos dos seus irmãos. E o Eterno essa noite corrige que nós não podemos, irmão Valdo, apontar defeitos de forma direta de ninguém, porque nós vamos passar por isso também, né, irmão Valdo? Então Yosef, irmã Tânia, passou esse mecanismo de correção de Tikkun HaKlal, né? Para ele sentir na pele de como é ser maltratado também, de como é ser corrigido por algo que talvez ele nunca fizera, né? Ali nesse mecanismo houve um determinado delito, né? A Torá proíbe de um homem estar numa casa com uma mulher só, ainda mais se ela for casada, né? A Torá proíbe isso, porque pode haver uma má interpretação na sociedade, né? Então nós não podemos estar num ambiente só, um homem e uma mulher, que não for do matrimônio, né, irmão Val? Nas sinagogas é proibido isso. Na sinagoga não pode os homens ter comunicação com as mulheres, só shalom e shalom. Lá não pode ter conversação, como nas abadias tem tudo, né? Sai até de mão dada junto na madrugada no monte aí, né, irmão Paulo? Mas em sinagogas você não pode ter amizade com homens na sinagoga, só mulheres com mulheres e homem com homem. O mais é shalom, não pode ter, a menos que ela for sua professora, que ela for sua líder ali em alguma parte, mas é de forma formal, dentro da realidade do Altíssimo, né? A Torá proíbe esse mecanismo de uma mulher estar só, junto com qualquer tipo de homem, tá bom? E vice-versa. E aqui ele teve esse mecanismo também das vestes, né? Que ela pegou as vestes dele e apresentou ao seu esposo com uma forma de defesa, né? Olha, essa veste aqui realmente foi ele que tentou atacar em mim, né? Uma vez que as vestes dele já estavam comigo, então realmente ele é culpado, né? Então a culpa vai ser sim da justiça, que o homem representa a justiça, tá? A culpa foi dele sim, porque ele não deveria estar na casa com a mulher sozinha, os dois ali, naquele palácio imenso, né, irmão? A culpa realmente foi dele, tá? Então a culpa será sempre do homem, pelo fato de que ele representa a justiça, então ele que tinha que se impor. Bom,
o dono não está, eu não vou aguardar ele chegar, depois eu vou lá fazer o serviço, esse irmão Valdo. Mas ele já foi dessa forma, porque ele era formoso de vista, né? Então o Eterno corrigiu o mecanismo dele também, né? Foi dando corda para ele, foi dando corda, e chegou a um ponto que ele quase cometeu o adultério ali, né? Então, se a roupa estava na mão dela, ele já estava praticamente nu ali, né, irmão? Provavelmente. Então nós temos que ter essa vigilância também de não ter esse tipo de comportamento, ainda que você tenha, né, esse mérito de Yosef e também esse mérito da esposa de Potifar, né? Não podemos estar no mesmo ambiente. Potifar, ele se deixou levar pela a questão do conforto, né? Todos os homens do Egito trabalhavam de uma forma muito árdua e dura, mas quem quisesse um conforto melhor para a sua família, poderia até ter dentro do palácio, mas quem trabalhasse dentro do palácio, o faraó mandava castrar esse homem. Esse homem não tinha mais virilidade mais. Então por isso a esposa de Potifar estava carente, né? Com razão, né, irmão? E por isso ela se comportou dessa forma, porque ela não tinha mais um homem viril ao seu lado, né? E o Eterno vê isso hoje na sociedade, em pessoas que têm possibilidades, né? Mas ele não tem tempo para a sua esposa. E isso pode causar grandes delitos também. Bom, agora nós vamos para o capítulo 40 e final da porção, que diz: e aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Até aqui nós não podemos, irmã Tânia, causar ofensas na sociedade, tá? O Eterno nessa noite corrige a gente de uma forma formidável, né, e inteligente. Não podemos causar conflitos, trazer aqui ofensas à política atual, né, irmão Valdo? A política é algo que não cabe a gente, né? Então a gente não pode causar ofensas sobre o faraó, rei do Egito, que representa a política hoje, tá? Indignou-se o faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mar e contra o padeiro Mor. Então vai haver indignação da parte política quando você não faz aquilo que é ao bel prazer deles, né, irmão Valdo? Então essa noite o Eterno corrige esse copeiro Mor, esse padeiro Mor, essa forma de nós buscarmos o alimento na sociedade, mas sem ofensas, né? Sem dirigir palavras que pode causar aí a ira desse faraó, né? Versículo 3: entregou-se a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde Yosef estava preso. Versículo 4: e o capitão da guarda pô-los a cargo de Yosef, para que os servisse. Assim, estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio Yosef a eles pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Versículo 7: então perguntou aos eunucos do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu Adom, dizendo: por que estão hoje tristes vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. Yosef disse-lhe: não são do Altíssimo as interpretações,
contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a Iosef e disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe Iosef: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e dará ao copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Versículo 16. Vendo então o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse a Iosef: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu Iosef e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó, e a cabeça do padeiro Mó condenou diante dos seus servos. Fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou, como Iosef havia interpretado. Versículo 23. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de Iosef, antes se esqueceu dele. Até aqui, essa é a porção. Habitou Iosef, para Shavayesh, ela, uma forma de habitar. Teve 2 interpretações dos sonhos do padeiro e do copeiro, e o Eterno traz essa lição para nós essa noite, de que nós temos que andar conforme a Torá, irmã Tânia. Não podemos agir pelas emoções, conforme as abadias têm feito, tá bom? Nós vamos agora entrar em Amós 2, tá? Vamos abrir Amós 2, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel. Depois de Joel é Amós. Joel 2, Amós 2, versículo 6. Amós 2, versículo 6, que diz: Amós. Estamos agora sobre o juízo do Altíssimo, Como nós sabemos, as nações. E qualquer coisa que nós fizermos em delito, o Eterno trará o juízo sobre essa pessoa, tá bom? Esse ano é um ano de juízo do Altíssimo. Agora, dia 12 de maio, nós vamos ver eventos aqui. 12 de maio agora. E dia 26 de outubro, segundo a profecia de algumas pessoas,
haverá uma grande transformação na Terra com várias pessoas, agora 26 de outubro. A frequência do selo energético do Altíssimo, a frequência Schumann, ela tem trazido uma oscilação muito densa, muito forte, né? Às vezes 50, 100, né? Então essa frequência Schumann é ela que traz as emoções, né? A gente sente essa emoção, falta de sono, né? Na madrugada, às vezes dor de cabeça, é a frequência Schumann, tá bom? Ela que traz a calibração das marés, das pessoas, no sentido de tudo que você sente, tá? É um selo que o Eterno tem, tá bom? Dia 26 de outubro agora vai dar início aí a uma grande transformação na Terra, segundo a Inxá, vou falar em códigos, né? A Inxá da mosca, né? A Inxá da mosca que falou sobre o que aconteceu agora, alguns meses atrás, né? E fizeram uma reunião aí, esse ano parece que foi na Amazonas, e os grandes vai começar agora 26 de outubro, tá bom? Agora vamos a Amós 2, versículo 6, que diz: assim diz o Altíssimo, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então, isso ocorre hoje na abadia, né, irmão Val? A abadia tem trazido algo assim, um escambo, né? Essa é a palavra mais certa. Escambo é uma troca de negócios. Eu te dou tanto por tanto, né? Então, hoje, fizeram uma mercadoria com a palavra do Altíssimo, né? O próprio povo de Israel, tá? Então o Eterno vai causar, irmã Tânia, um castigo específico para esse tipo de abadia, né? Que tem feito isso. E a pessoa justa ganha-se o valor de um par de sapatos, né? Que a gente tem visto aí na sociedade. O que o Eterno está trazendo essa noite aqui? Que nós que trabalhamos com a justiça do Altíssimo, nós precisamos vivenciar, praticar o mandamento do Altíssimo, irmã Tânia. Não há como nós termos prosperidade, vida plena, sem o mandamento do Criador, né, irmão Val? Não há como, tá? Isso é algo que é impossível, porque haverá um castigo específico para as pessoas que quebram o mandamento do Altíssimo, tá? Eu fui desperto agora em 2010, né? Sempre falo isso, sobre essa questão. Então eu tenho um temor tremendo. Eu tenho temor de quebrar mandamento, entende? Porque a gente percebe-se que dali para pior, né, irmão Val? A cobrança, o castigo, dali para pior, você não vê melhoras. Eu, assim, ando na rua e a gente vê só decadência, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É difícil você ver uma pessoa no prumo, calma ou feliz, muito difícil. Sempre problemas gravíssimos. Não é grave não, é gravíssimo. Em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, essa noite o Eterno convida nós nesses 6 aqui, que é o VAV, o Eterno traz essas 4 mãos, né? Os 4 pontos cardeais da questão da transgressão pelo norte, pelo leste, pelo oeste, pelo sul
por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo, né? Então o Eterno traz essa memória que temos que ser pessoas que causam justiça, tá? E sair da manta bariátrica, né, irmão Val, das nações. Você sabia que nós temos uma câmara bariátrica, né, vamos botar assim, uma câmara hiperbárica, né, energética, em volta de nós, irmã Tânia? Uma forma de nós habitarmos é essa câmara hiperbárica energética Kadosh. O Eterno nos envolve e evita que os demônios não toquem em nós, né, irmão? Eles não tocam, porque são muitos, irmã Tânia. Tem de várias formas, na estrada, né, irmão Val? Na rua, em todos os lugares eles trabalham, e são vários, tá? Não é só de acidentes, tem de doença também, tá? Então são vários castigos que ocorrem nas almas que não buscam o Altíssimo, tá bom? Agora nós vamos para Amós 3, versículo 8. Amós 3, Passuque 8. Amós, capítulo 3, versículo 8, ele diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou Yahweh, quem não profetizará? Então, o Eterno, irmã Tânia, ele tem a forma de bradar, né, irmão Val? A sua majestade. E o Eterno brada com a sua Torá, o seu Tanar. Mas eles não estão na câmara, né, nessa câmara Kadosh, as nações. E por isso, como vão profetizar, né? E como Baruch Hashem, Baruch Rabá, eles vão temer, né? Porque estão fora da consciência, irmã Tânia, sacerdotal do Altíssimo, tá bom? O Altíssimo, ele tem a sua forma de bradar a sua justiça, né? Eu consegui ver isso agora em 2008 para cá. Sempre a gente vê, é que a gente ignora, mas de 2008 para cá eu consegui ver esse versículo aqui, tá? O Eterno tem uma forma de bradar e nós temos que ter o temor do Altíssimo. Quem passou essa informação, que agora dia 26 de outubro vai ter uma grande transformação no mundo com algumas pessoas, foi uma pessoa que tem muito poder, muito dinheiro aqui no mundo. É a mulher de uma pessoa que tem muito poder, que passou essa informação, né, para uma pessoa que entrou na sala. Ela não aguentou ficar, porque a sala estava muito trevosa. Ela saiu da sala passando mal e ela passou isso para os jornais dos Estados Unidos, né? Que agora, dia 26 de outubro, vai ocorrer aí uma grande transformação na Terra, tá bom? Espero que vocês possam ter se alimentado dessa porção aqui, tá bom? Porção Vaiestre e habitou, uma forma de nós habitarmos. Para nós habitarmos nessa câmara hiperbárica espiritual do Altíssimo, é através de montanha do nosso Rochev, a nossa queima de incenso em silêncio. Nunca passar os nossos sonhos para ninguém, né, irmão Val? Para não causar delitos, não entrar em mundos que não há cabimento, como Yosef entrou no palácio de Potifar, a sua esposa só ali, e não tinha ninguém. Ele entrou numa situação muito difícil, né? E um dos copeiros
O padeiro mole faleceu, né? Não ficou. O copeiro foi poupado, mas não lembrou de Yosef, né? Ou seja, você ajuda as pessoas, né, irmão Valdo, mas depois você não vai ser reconhecido, porque as pessoas têm muitas das vezes duas vestes. Então não adianta você querer bancar ser a salvadora do mundo. Nós temos que ser salvadora de nós mesmos, né, irmão Valdo? É um exemplo que Yosef passou ali na casa do cárcere. Ele interpretou os dois sonhos. Porém, o copeiro, Mor, não lembrara dele quando ele saiu da cadeia. Olha, tem um rapaz bom lá. Ele não falou com o faraó que Yosef estava lá, né? E aí a gente fica ali naquele estado esquecido. Porque como a gente vai sair desse cativeiro essa noite, né, irmão Valdo? Através do nosso Rochev, o nosso comprometimento com a Torá. Esses anos todos que eu tenho compromisso com casamento, lá em casa, todos os problemas que eu enfrentei e enfrento, ele é resolvido dentro de mim. Não precisa eu ir lá no Canadá pedir ajuda a alguém, né, irmão? Não precisa. Todos os problemas, irmã Tânia, são solucionados através das nossas atitudes, através da nossa queima de incenso, tá bom? Quero já agradecer a presença de todos. Obrigado, tá, irmão Valdo, pela presença, irmã Leda, irmã Tânia. Que o Eterno abençoe nós essa noite, nos leve em segurança para os nossos lares. Realmente foi uma porção extremamente inteligente. Certamente, Shabat que vem estaremos aqui na 10ª porção e também comemoração da segunda Pessah da Páscoa, né? Que faremos aqui, vai ser maravilhoso, tá bom? Todos estão convidados, quem quiser estar conosco, será maravilhoso. A comemoração das festas do Altíssimo, elas não importantes pelo lado da alma animal, porque vai ter comida e bebida, não é isso. A forma memorativa de nós considerarmos as festas do Criador é para entendermos que a nossa transfiguração aqui, a nossa transmutação, o nosso desenvolvimento espiritual, ele é extremamente eficaz. A gente sela, irmã Tânia, esse desenvolvimento energético para mais na nossa vida, entende? É claro que a gente sente prazer em comer e beber, é muito bom a comida, a bebida, mas as festas, todas as festas do Altíssimo, elas trazem esse memorial para nós entendermos que a nossa subida é eminente, é correta, é certa, que estamos fazendo, tá bom? Então agradeço a todos. Ontem não deu para mim estar lá na casa do irmão Valdo, né? Mas o Eterno sabe de todas as coisas. E hoje a gente está aqui para trazer aí a palavra. O Eterno certamente falou aos vossos corações. Fazer a Birkat Kohanim, a oração sacerdotal. Yevarech Adonai Izmerecha Yair Adonai Panavelecha Vekuneka Es Adonai Panavelecha Yaselecha Shalom. Elohai é Rei fiel, que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti, põe em ti a Shalom. E porão o nome do Todo-Poderoso sobre todos que estão aqui, todos dizem amém. Elohai é Rei fiel. Agradeço a presença de todos. Ó Yahweh, que o Senhor leve suas filhas e seus filhos em segurança para os seus lares. Que o Senhor abençoe essa congregação aqui e deixe também a congregação aqui em segurança. Vigie, sonde a energia elétrica, a energia da internet, a energia
espiritual e física dessa sinagoga aqui. Ó Eterno, abençoe também a rua, cada casa desse bairro. Muito obrigado, Eterno, por a sua presença. Obrigado, Yahushua, Akadosh Baruch Hu, e o Eterno é conosco. Hazak, Hazak, seja forte sempre. Baruch Hashem. Shalom. Obrigado a todos.